Fala galera, começando mais um resenha! Bem melhor do que o que ele fez antes de começar o vídeo agora, ele fez um Fala Galera. Faz um fala galera aí. Fala Galera. Obrigado. Fala galera, começando de novo mais um resenha aqui para vocês pelo canal. Boa! Ah, então agora tá ficando ensaiadinho. Agora tá. Fala alguma merda aí também, Se pra eu dar... esquecer o nome do canal também é Eu sacanagem. não falo merda. Puta merda. Agora aquele característico. Bom, depois desse começo feliz e eletrizante, nós vamos falar sobre o que, Gabriel? Sobre morte. Pior que é verdade, galera. Dia dos Mortos, solta a vinheta! Ih, não pode. Puta que pariu, vai ter palma, que merda. Vai ficar. Não, vai ficar, foda-se. Vamos lá. Agora aqui nesse canal é com tudo dentro, igual X-Tudo, irmão. Não tira nada, nem o milho. Olha só. Dia dos Mortos. O que nós podemos falar do Dia dos Mortos? Comemorado no Brasil. Dia dos Finados, que é dia... Dia 2 de novembro. Fábio, você que fez o dever de casa, o que você traz pra gente do Dia dos Mortos? Eu sou apenas o escritor da pauta. Como escritor da pauta, pauta dentro, você diz aí. Traz alguma coisa aí, senão. Não, porque... Sabe que o cara não sabe como começar, ele tá nervoso, ele tá... Pensa aí alguém que não estudou a pauta. Aí não sabe o que falar, vai jogando pra galera. Não, mas primeiro a pessoa tem que saber o que a gente vai falar sobre morte. A gente vai falar sobre essa cultura do mundo. Como os países retratam, como é importante para cada país essa cultura, né? Isso. Porque no Brasil a gente comemora o Dia dos Finados, tipo assim, teoricamente a gente não são comemorações relacionadas à morte tão forte. É como se fosse um outro feriado para nós qualquer. Como em outros países, como é o caso do México. É mais um e tal. dia de zoar. Exato. No Brasil é. Na verdade, aqui não é um dia de comemoração, é mais um dia de tristeza, as pessoas relembram. Não, as sim, pessoas mas se assim, mas a gente não tem... Deveria, porque a gente vai isso que eu ia curtir falar. uma praia. É Não, isso que a gente o pessoal, por faz. exemplo, vai pra praia pra fazer churrasco e tal. Ninguém tem... O que deveria ser certo era o quê? Você cultuar os falecidos Isso e aí. tal. Mas eu cultuo os falecidos comendo um churrasco em homenagem a eles. Mas aqui cabe uma pergunta. Nós, como brasileiros, a gente cultua os nossos mortos sem ser no dia 2 de novembro? Eu acho que a gente tem culto às pessoas que estão em Que vida. estão vivas. Eu também acho depois- isso. Isso é verdade. Mas assim, eu acho que é sempre bom você Relembrar? relembrar dos Relembrar, mortos. acho. Passar, Mas a gente não tem tradição. Não temos como contra Não, não brasileiro, tem. não é Não tem, cultural não tem, nosso. não tem. O único morto que a gente cultua aqui é Pascoal. Mas Que aí não tem a ver pegou com a Covid. nação Pidemora. Não tem a ver com a nação A nação perdemou. Pascoal perdeu um dente, mas não pegou Covid. Pascoal sofreu um acidente, perdeu um dente, mas não vamos mostrar não. Senão... Vergonhoso. A gente... Não, se tiver uma pergunta de dentista aí pra ele, a gente pode mostrar, né? Bom, o programa hoje está hilário, o programa hilário, dos tá Pô, mortos. pô, merece. Pra quantos Mas tem que programas ser. a gente não tá aqui todos nós? Mas vamos voltar à pauta, porque eu Isso tenho aí. trabalho para escrever. Isso Então aí. vamos lá. Segundo a pauta, dentro, o país que mais cultua é o México. É o México, né? Na verdade, assim, a cultura não só mexicana, né, mas como também em vários outros países, como países orientais, essas coisas. Assim, países orientais, eles cultuam, mas não é tipo aqui que o pessoal homenageia, vai ao cemitério, faz as coisas, mas tem aquele, né, aquele coisa do coração, da pessoa que já se foi. E em outros países, não. Isso não é levado como uma coisa de tristeza. Já é mais como uma alegria, a pessoa fez uma passagem para outra vida, e aí, no México, por exemplo, acontece isso. Mas também é uma no México também é feliz. É feliz, É. é festa. Então, isso que ele Mas tá é só- tratando. Ele tá dizendo é assim, uma festa. que nesses países eles comemoram relativamente o Dia dos Mortos, relembrando e tal, mas não de uma forma de tristeza. Entendeu? Isso que ele quer dizer. Aqui a gente não tem esse negócio de comemorar os mortos. A gente comemora qualquer coisa. A gente comemora o feriado. Ou feriado. É, isso aí. Lá Seja não, do eles que fazem for. uma homenagem aos mortos, mas não no sentimento de tristeza. Porque aqui, na verdade, mas só sim aquele no que é mais sentimento de- católico realmente, que é mais Isso, frequentador de igreja, ele vai lá e Pessoas mais realmente tem velhas pessoas também. mais velhas, e aí... E assim, também deixar claro que não é comemorado no mesmo dia, né? Como você falou, aqui no Brasil é comemorado Dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro. novembro. E o Lucas acabou de subir ali o telefone que eu perdi. Ele queria ler a cola e não conseguiu. Na verdade, assim, conforme você tem a cultura em vários países diferentes, então acontece. É uma coisa associada à outra. Tem o dia 31,
nos Estados Unidos eles comemoram o Dia das Bruxas, que tem um a ver, Sim, que na Halloween. verdade, assim, o Halloween, ele antecede o Dia de Todos os Santos, que é o dia Isso aí. 1º. E aqui é comemorado finados, mas em outras localidades, geralmente, eles comemoram no dia 1º, que é de Todos os Santos. Entendi. Cada cultura da localidade, eles puxam um pouco mais para alguma coisa. Países asiáticos, né, que não tem essa tradição de Já é uma datas tradição cristã, né, uma Outra data totalmente diferente. Né, no Japão, se eu não me engano, é dia 13, são 3 dias, né? É. 13, 14 e Na 15 de agosto. verdade, no México também são 3 dias de festa. Acho que ele De começa no 31 dia a 2, 31. A 31 vai até... E lá, aí eles tem aquela festança toda, bebida, doces. Vão ao cemitério festejar. né? Também. Um culto a caveirinhas A também, caveirinha. A né? caveira, na realidade, A é Santa muito... Morte, né? Né? Exatamente o que eu ia falar, porque o símbolo da morte todo mundo se diz que é a caveira, somente no México, é um símbolo, assim. É o símbolo somente tradicional desse que eles dia. fazem uns docezinhos em formato de caveira. isso aí. Alguém viu a animação Viva? Viva? Sim, Claro. Foi citada naquele programa Qual deles? que você De falou? animações? De animações? Ali, ó. Vai lá ver. Ah, essa porra de card não funciona, não. Ele faz assim e não dá em nada. Não, tá lá. É porque às vezes pode não estar assim que lança, mas depois que ele depois começa a é. colocar... É, 6 meses tá lá. depois ele bota o card. Isso, É isso aí, mas... Então, Viva fala disso, né? Fala. Do Sobre como o México se cultua isso, né? Mostra isso bem. Não só Viva, também tem aquele Festa no Céu, se eu não me engano, que é um paralelo ao Viva. É né? paralelo, é. Eu vi esse. Quando eu achei que era o mesmo filme, e depois eu descobri que eram filmes diferentes. O Festa no Céu é bem maneiro Bem também. legalzinho, também trata sobre essa questão da morte, né, no México. Por isso os outros países também aqui, geralmente, que tem língua espanhola aqui, geralmente em todos eles tem a festa muda um pouquinho de nome, dependendo do lugar. Mas geralmente é sempre a mesma tradição e é festa os 3 É dias. comemorado, né? Então, Entendi. Festa Bom, Faltou a China, né? para não matar a pesquisa feita pelo Fábio, tá ali escrito pra gente. A China, assim, do nada. China, 5 de abril. Do nada, né? do nada. 5 de abril. Veio assim na sua cabeça. Vem. 5 Nos de abril. países asiáticos, além do Japão, que se comemora entre dia 13 e dia 15 de agosto, nós temos Dia também 13 a de China. agosto é aniversário do Lucas, lá atrás. Parabéns, Lucas. Dia Tem dos nada a Não tem ver. nada a ver. Agosto já passou um tempo. Tira parabéns. E tem na China, que é dia... 5 de abril. Vem. Vê agora, Veio. lembrou. E os nomes das festas? Aqui no Brasil é Dia de Finados. Dia de finado. E no México e na Bolívia? Eles chamam também de Dia de los Muertos, mas também de Dia de las Natitas. Natitas. Fiestas de Fiesta de Natitas. Eu não sei nem falar e esta assim, puerra. Essa porra! Esta puerra! E lá na Espanha também é Todos os Santos, né? Todos os Santos. Eles não comemoram, no caso não comemoram no dia 2, lá é Todos os Santos. É o bairro aqui do... Fazem a mesma coisa. Aí eles aproveitam, vão fazer visitas na casa de parentes que já faleceram. Pergunta pra mim do mundo oriental. E no Japão? E no Japão, como é que se funciona? chama? O bom. E como é que é na China? O ruim. só deu tempo de eu ler o do Japão lá no teleprompter lá, pô. Isso não foi ensaiado. No Japão é o bom. Na China tá meio apertado de ler ali. Tá meio difícil. Na China é Qingming. Qingming. Mas Qingming. você sabe por que aqui em mim? Como é que é? Por que não quer? Qingming. Não saber. Elucide-nos. Porque na verdade isso é um festival, é uma temporada que começa o verão. Aí antes de começar, o verão não, a primavera. Antes de começar a primavera, para abrir os festejos da primavera, também por acaso. Provavelmente... Palmas. Alguém fez o dever de casa nesse grupo. Não, e Parabéns. provavelmente algum filme chinês deve ter mostrado isso alguma vez, que a gente não sim, vai não, lembrar. Mas o né? japonês Obon teve o Karate Kid que mostrou uma parte que eles tinham uma dança, a dança Obon que teve que No 2, né? No Karate Kid 2. No Karate Kid 2 teve a dança Obon Que a... que era pra homenagear os Comigo, mortos. comigo, né? Comigo? Comigo não, contigo. Agora me diz. Indo para Isso uma é parte engraçado, mais né? lúdica, já que foi sério pra caramba o episódio Foi. até agora. Alguém aqui já foi alguma vez no dia 2 no cemitério? Eu não. Conhece alguém? Já conheço foi? pessoas que já foram. Eu conheço também. Eu não conheço.
Você é mais novo, Celebrar, tipo, ir lá. E lá normalmente levam flores, né? Colocam nos conhece túmulos. pessoas que são fãs de artistas que já morreram, vão lá. Que bom. O pessoal vai no túmulo do Raul Seixas, faz homenagem. É verdade. O pessoal fica lá tocando violão. Tinha muito Esse pessoal faz uma festa deles mesmo, um encontro deles. É uma vigília, né? É uma vigília. Às vezes eles, durante assim, um ano todo, nem se encontram, mas eles marcam aquela data específica pra ir lá homenagear. Isso é interessante, é verdade. Maneiro. Eu lembrava disso. Eu também não pensei nisso. Não. Mas você conhece pessoas? Conheço. Até na minha família, de vez em quando vão, assim, algumas pessoas vão e tal. Mas, assim, é porque... Mas sempre no dia 2 ou dias aleatórios? No dia 2, no dia... não sei aniversário de morte, mas no dia 2 é mais comum mesmo. Mas, assim, eu acho que tá se perdendo aqui no Brasil. É uma tradição que tá caindo. Tá caindo. É interessante agora que eu lembrei. A gente não comemora muito o dia 2 de novembro, mas aniversário de morte a gente sempre comemora assim, né? A gente lembra, fala. Fala, poxa, hoje faz tantos anos que o fulano morreu e não sei o que. É bizarro isso, né? A gente Poderia cultua ser... os mortos de maneira diferente. Exato. É porque assim, aquela brincadeira que todo mundo fala, né? Que no dia do dia tal, tipo um outro feriado, que agora não veio nenhum feriado na minha mente nesse momento. Nossa Senhora de Aparecida. Independência, todo mundo se lembra agora, no dia dos mortos, quem quer morrer, né? Todo mundo fala assim, só que não faz sentido nenhum, porque a ideia do dia dos finados é você exatamente isso, cultuar quem já foi, quem tal, não sei o quê. Eu acho que isso, eu tenho um pensamento sobre esse lance, por que se tem um dia sobre finados? É um pouco do que você falou. A ideia é você cultuar os vivos durante todo o tempo e você viver o presente, viver o momento que você tem de bom. E no momento do dia dos finados, você realmente cultuar pessoas que já foram. Eu acho que essa seria a intenção do dia dos finados. Acho que pode-se dizer, eu penso dessa forma, né? Cara, de repente pode cair naquela coisa também do... É um feriado, sempre é criado pelo comércio. Mas não vende nada, né? Não, é porque caixão tu não vende na Páscoa. É pensar que nem no dia dos mortos. Caixão tu vende vela, vende vela, vende flor. Pô, pior que é mesmo. Então, mas às vezes no Brasil não vende isso muito. Não vende. Por que é feriado no Brasil, eu realmente não sei. Mas a data, como o Fábio falou, né? É uma data já mundialmente, né? Acredito... De um feriado pagão, né? Não, eu acredito que algum tempo atrás poderia ser levado um pouco mais a sério. Sim. A gente não tem ninguém mais antigo aqui pra dizer assim... porque... Continua mentindo a idade assim. Sim. Olha só... Então, tipo assim, eu acho que antigamente poderia ser levado mais a sério. Porque, por exemplo... Principalmente as viúvas, né? As viúvas pode ser... Às vezes casos de relação assim, como pai e mãe, acho que pode ter... Não, acho que tem a ver mesmo, até mesmo com uma questão de... Agora você falou uma coisa, posso estar falando a maior bobagem do mundo. Mas... Não, pode ficar tranquilo, a gente tá acostumado. Então, beleza, vamos seguir o padrão. Isso aí. Porque antigamente as pessoas... Assim, a viúva não casava novamente, sim. Entendeu? Tinha uma coisa dessa que de repente... Era presa aquela pessoa que morreu. Isso, e assim, com certeza a gente importou isso de outras culturas. Com certeza. Né? Isso vem lá da Europa. Da Europa. Então, tipo assim, a gente acabou importando, e aí, num passado do Brasil aí, mais pra trás mesmo, não um passado recente, talvez fizesse algum sentido e tal. Mas hoje, como eu falei, você falou feriado. Cultura, né? Mas agora... Porque vem esses 3 dias, né? 31 é o dia das bruxas, né? O Halloween, dia 1º é o dia de Todos os Santos, e aí dia 2 é o dia dos mortos. Ó, pra você ver, o Halloween... muito próximo, né? Não, e o Halloween foi a nossa última importação. Porque hoje já acontece Halloween no Brasil. Não é? Bem menos, né? Como é nos Estados Unidos. Não, com certeza. Aqui nos Estados Unidos é um também tem evento... os símbolos do Halloween, né? O Halloween, na verdade, é assim... É uma festa pagã, por isso que não tem nada a ver. O pessoal geralmente, em Todos os Santos, é o dia 1º, onde o pessoal comemora. Nos Estados Unidos, a tradição foi sempre comemorar o Halloween, que na verdade, o enunciado Halloween é um resumo de uma palavra que fala, na verdade, antecede o dia de Todos os Santos. É mesmo? Não sabia nada disso. Véspera de Todos os Santos. Não sabia nada disso. Tá vendo? Vivendo Pidemoa é cultura. Inclusive, todos aqueles símbolos, abóbora, aí às vezes aranha, então isso aí quer dizer que eles estão se protegendo dos mortos que teoricamente vão vir no dia 1º de Todos os Santos. Pra espantar os espíritos. E pra você como é diferente, né, cara? Cada país... É porque assim, foi o que vocês falaram, acho que hoje ligado ao dia de finados é muito mais ligado a pessoas religiosas, pode-se dizer aqui no Brasil. Sim. Já nos outros lugares, como é o exemplo do México e propriamente lá dos Estados Unidos, é uma festa assim,
É o nosso carnaval. no país todo. É tipo isso, exatamente. E fora também tem os países africanos, né? Que, assim, apesar de nos países africanos ter, em lugares ter algumas coisas diferentes, mas são muito parecidos, lá também, assim, eles não têm exatamente um dia de finados. Mas eles fazem, a comemoração deles é sempre quando a pessoa no funeral. Tanto que até na internet aí... Você tem os carinhas que carregam o caixão. Bombou aí na internet isso, porque é exatamente aquilo ali. Aquilo, na verdade, ali são pessoal de Gana, se eu não me engano, e eles sempre, o funeral é daquele jeito ali. E que eu acho que se o Brasil importa tanta coisa, tinha que importar essa parada aí. O funeral ser algo mais alegre. Mais alegre. Mas é uma coisa ainda muito complicada. Os americanos, os estadunidenses, eles fazem a recepção, né? Depois do velório, vão todos pra casa do morto, todo mundo come. Isso. Não, normal, tem velórios até que são feitos, né, normalmente, isso é muito comum nos Estados Unidos. O próprio... A pessoa falecida, ela tá dentro do caixão, dentro da própria sala de casa, por exemplo. Na igreja, né? A minha avó... Geralmente, japoneses também fazem A minha avó quis ser velada dentro de casa. Ela falou que quando ela morresse... Foi aqui não? Ela queria... Não, dentro da casa dela. Aqui mas antigamente chamava... Aí velaram. Lá nos Estados Unidos não tem esse capela, medo, a gente tem esse receio. Uma pessoa foi velada aqui? Não, então, ela queria que fosse e quando ela se foi... Mas países a minha mãe, as minhas tias, meu tio... velaram ela dentro de casa. Mas os países orientais lá, por exemplo, tem países orientais lá pro Tibete, esses lugares lá, que a pessoa, eles deixam a pessoa ter um quarto, eles enrolam a pessoa, embalsamam ela toda e ela fica naquele quarto ali. Ela continua convivendo com a família. Isso aí. Curtindo? Direto, curtindo. Isso é foda. Eu já vi isso, sim. Tem? Eu acho que é Indonésia, cara. Vou ter Um dos países desse oriental naquela ponta lá. Bem tá no lá. Extremo Oriente, isso aí. Que eles deixam a pessoa morreu, ela fica lá embalsamada dentro do quarto, lá no quartinho e tal. E participa, o pessoal vai lá, não, mas depois leva alguma coisa, deixa ela. Fica só um mas tempo pra depois de galera. muito tempo. Deve ser, né? Tipo, como esses também lá na África, por exemplo, eles têm também, como eles não têm o Dia dos Mortos, na verdade, assim, acho que de 7 em 7 anos, se eu não me engano, tem a tradição deles que eles vão lá, exumam o corpo, aí jogam perfume, tudo que fazem uma festa com aquilo ali também. Tem tribos até mais pro interior assim, da Ásia que eles retiram o defunto do caixão mesmo, todo caquelado, e vai andando pela cidade. Um morto muito louco. Vai andando pela cidade. A gente tá rindo, mas uma cultura. Mas vou te falar uma coisa. doideira. É que não tô falando. Talvez também, se a gente importasse uma morte, nunca vai ser feliz, né? Importar uma morte. Não, importar assim, o processo de cultura, velar, né? a cultura, de forma um pouco menos... Porque a gente aqui... Sabe por quê? A gente tem um luto muito pesado. Não, sabe por que eu acho? Eu acho que é muito ligado. O Brasil é um país muito violento. Entendeu? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que... Uma coisa, às vezes, você cultua uma pessoa que faleceu com 90 anos, uma pessoa que Ainda mais viveu agora em tempo de pandemia, né? Agora a gente sofre com muito problema de gente que morre, às vezes, com bala perdida, ou homicídio, ou coisa assim. Não tem como você perder um filho, às vezes, você cultuar uma morte assim. Não, olha só. É muito complicado. Pra gente, porque lá tem essas culturas que eles estão falando. Mas assim, eu não sei se lá, ainda mais quando a gente fala de países do Oriente, será que é tanta violência quando você tantas vê mortes? vídeos, quando você vê vídeos, mas eu acho que você vê que, assim, a família em si, ela até fica sensibilizada, mas assim, quem está em volta mesmo, os amigos, os vizinhos, eles tentam exatamente levantar o ânimo da família. É porque a gente está falando, de coisas do seguinte, né? Do momento da morte tem um momento festivo, né? Porque, por exemplo, eu não entendo, México também é um país que sofre com muito violência, pelo menos que a gente sabe. Isso que eu ia falar. É um país que sofre com... Só que eles não comemoram no dia da morte. O dia da morte é um dia sofrido no México. Eles comemoram, eles têm um dia para isso. Então, entendeu? Entendi. Entendeu? Eu acho que funcionaria muito mais dessa forma, a gente levar o dia de finados a sério como uma comemoração e aos mortos, do que às vezes tornar a morte uma coisa... A data da morte. Porque é complicado, assim. Foi o que eu falei. Às vezes o cara que morreu muito mais velho, com 98 anos, viveu muito, morreu de morte natural, você fica assim, beleza, o cara descansou, ele teve uma vida linda, a gente vai... Mas agora, às vezes, a pessoa morre Entendi. Mas eu acho que essas coisas acontecem. Os mortos até no México, eles são, tipo, a pessoa morreu e ela vai conseguir cumprir os objetivos dela em outra vida. Em outra vida, Não é uma parada também tão muito triste assim, tipo, tem um lance de vai viver agora uma vida melhor. Porque o sofrimento
na nossa cultura aqui, é porque você vai perder a presença daquela pessoa. Exato, no seu dia a dia. No seu dia a dia. Ela pode estar, né, nas suas orações, pode estar na sua cabeça, na sua imaginação, mas presente fisicamente. Você acha que a gente conseguir... assim, é cultural, óbvio, né? Mas aí é difícil um pouco pra gente. É difícil. Acho é que pra difícil. gente aqui, o povo brasileiro, difícil. é difícil. Eu sou um cara que eu não me trato, tipo assim, eu não consigo tratar a morte de uma forma tão... A morte é uma coisa que me pesa até hoje. Mesmo muitas pessoas que já faleceram há muitos anos, depende também da ainda religião, pesa né? você pensar, entendeu? Depende muito da religião. Cada religião também É, trata também a morte. tem. Por mais que religião, você fique é sentido, cada religião trata a Os morte de uma maneira espíritas diferente. encaram bem mais tranquilo do que... Eu aprendi a encarar a morte depois que comecei a estudar o espiritismo. Né? A primeira grande perda que eu tive na vida foi minha bisavó, né? Que é a pessoa que me criou e tal. E quando ela morreu, cara, meu mundo caiu, né? E aí depois de um tempo estudando melhor, que um dia a gente vai se encontrar, um dia a gente vai se ver e tudo mais, Isso aí te confortou me mais. confortou melhor. Então, mas quando eu falei da gente ter um culto, um velório menos, vamos dizer assim, Mórbido. pesado, menos mórbido é foda, né? É morte. Mas né? não deixa, A não morte. tem como, Não tem como. Mas assim, ela é justamente para você... o rito, eu acho que nessas culturas que são mais... que tem um momento alegre ali também, eu acho que o rito deixa... Sempre deve ter um... Sim, eu não conheço, mas eu acredito que por trás daqueles caras dançando ou de outros cultos aí, deve ter um entendimento de que essa pessoa evolui para outro lugar e isso torna Sim, menos não tem. sofrido. Isso Na verdade, Principalmente, eu acho que no aquilo México. é uma passagem. Uma Até assim, passagem. por exemplo, o povo oriental ele já é mais contido em relação a isso A exatamente. comemoração. Né? A comemoração, até porque assim, eles acham que aquilo ali é uma passagem, vai ter a tristeza da família. Mas inclusive até no filme Karate Kid 2, eles colocam umas lanternas. O pai do Sr. Miyagi morre, eles fazem uma cerimônia, colocam as lanterninhas Eles têm essa... na água, eles têm aqui aquelas lanterninhas que significam para iluminar os caminhos, Sim. entendeu? Pra guiar ele para outro plano. É, assim, Tem tudo, porque é tudo significado pra você ver, né? Como a morte mostra em filmes, né? Coisas mais no passado que a gente entende que aconteceu, obviamente, porque a gente tem histórias e registros, enfim. Que quando morre, principalmente na mitologia grega, né? É colocado moeda nos olhos das pessoas, porque é considerado que aquilo é um pagamento pro barqueiro. Nossa, isso aí. né? Tem todo esse lance de como você vê como cada cultura, cada época, a morte tem vários A gente agora formas de aqui, pensar, né? a gente aqui no Brasil tá importando muito o cremar, Sim. Cremar. que não era muito comum. que é um ponto que eu acho bem interessante, sabia? Cremar. Eu também. Eu também prefiro. Já tá lá que eu acho vou ser seria uma cremado. coisa melhor. Eu conheço algumas pessoas que também já estão no esquema Porque de assim, cremar. a gente entende, porque hoje, que o Brasil é um país muito complicado, né? Complexo. Então, as pessoas, elas se aproveitam de situações, e a morte é uma delas. Infelizmente, os próprios empresários se aproveitam de ter valores muito caros de serviço funerário, de cemitérios. Sim. Então é uma coisa que no Brasil, infelizmente, é difícil você se manter. Às vezes você morto, imagina, se você já é difícil você se manter vivo no Brasil, morto, então também é difícil, como pode? Não morre não, porque vai dar... Vai dar trabalho. Dá pô. trabalho. Tu já tá... Não, né? outro eu vi, eu não sei da onde surgiu a ideia, mas eu vi agora que também eles criaram um invólucro que bota o corpo da pessoa e aí enterra, tipo num saco, e planta uma muda, Ah, sim. pra você, Isso é- teoricamente, virar uma árvore. A gente estava tendo uma conversa sobre reencarnação lá, a gente não se encontra só para gravar, né? E aí a gente chegou falando sobre isso, né? Sobre essa forma de reencarnação, né? Que é você morre e você vira adubo. E Vira aí adubo. você gera vida. Você gera vida, você vira É uma uma forma planta. interessante de se pensar. É uma forma de reencarnar. Você se desfaz, porque você é composto aí de átomos, moléculas. De átomos, vamos pensar em átomo, né? E isso, eles estão ligados por uma força, né? Que prende e forma o nosso corpo. Você começa a se desmanchar, decompor, e você vira adubo. Você vai estar. ver. Isso, Boa parte de você vai virar uma planta aí, ó. teoricamente, você vê, é ótimo você pensar dessa forma, né? Ver que você pode, mas tem muitas pessoas que vão pensar assim, porra, as árvores cresceram tudo num cemitério, pô. Entendeu? Pode ser morto mesmo. Mas hoje os cemitérios mais caros são tipo jardins mesmo.
Sim, é verdade. Mas é porque eu acho que ainda muda. É que nem, por exemplo, é porque depende, né? Tem atos que falam assim, isso aqui foi feito sobre um cemitério indígena. Aí As pessoas enterra o meu gato Deus, e vira Pet Cemetery. Entendeu? Tipo assim, o pessoal é porque a gente tem aquela tendência de que, né? Isso aqui é ruim, você é A gente ainda aqui no. O pessoal tem medo dos a morte mortos, mas não não- tem medo dos vivos. A morte não é uma coisa boa. Não. Ou até pode ser, né? Dependendo do jeito que você encare ela. Que nem você Ela falou. pode não ser boa, pode não ser ruim, mas ela é certa, ela é. Não, ela é certa. Ela vai acontecer. Não, mas às vezes Bora, você né? vê uma pessoa sofrendo muito por uma doença, a gente encara como um descanso. Sim. Mas Exato. a gente ainda tem. A gente tem muito medo da morte. Assim, a morte é tida como algo estranho. Acho que por ela ser certa. Porque é uma coisa que você não pode desviar da morte. Mas você sabe que o que. Cedo ou tarde. Eu vi um filósofo falando, e eu gostei dessa fala, que a vida só existe por conta da morte. Porque se você fosse imortal, você não ia ter pressa para fazer mais nada. Sim. Você não ia precisar. Você é imortal, você precisa comer? Não, você precisa fazer nada. Vou te falar, você você pode deixar a levar- vida. E como você sabe que Você vive muito mais a vida. você vai viver a vida, você vai tentar deixar o seu legado no seu trabalho ou na sua família, seja onde, porque você tem a certeza da morte. Sim. Entendeu? E se você olhar, a vida é bem curta, né? Muito. É porque a gente fala, né? Porque nós temos tendência às vezes assim, pô, eu sou muito novo, eu quero ser mais velho. Quando você chega mais velho, tu fala assim, Você se arrepende amargamente. exatamente, fala, porra, eu queria voltar a ter 10 anos. Isso aí. E tipo assim, a gente tem disso na realidade. Parece que a gente nunca tá satisfeito. A realidade é essa. Não, mas isso é do ser humano mesmo. É do ser Porque humano, senão é. isso também faz parte da vida, a inquietação do ser humano. Pra você viver. Senão. E na realidade isso é bom, eu acho. Porque assim, as pessoas. É a morte, foi o que ele falou. Tipo assim, a pessoa fala assim, não, eu vou viver, vai que eu morro aí, né? A pessoa tem esse Mano, você tem que viver mesmo, entendeu? Se você deixar a vida passar. Quem passa morre pelos com olhos e 80 você não anos, vive. cara, a vida foi curta. Porque a vida é um sopro, ela passa muito rápido. E é bizarro como é verdade, né, cara? É. E ainda mais parece quando chega um momento da sua vida, ela parece que ela passa Voando. voando. Exato. E ainda tem aquelas Exato. pessoas que hoje em dia estão aí vivas ainda com 100, 100 e poucos É. anos. Que, E olha, vivem E bem. vivem bem, e olha o que elas já não viram na história e o que já passou. É verdade. Você começa a perceber que a vida tá passando rápido quando você começa a contar dias. Tipo assim, hoje a gente conta muito dias por conta do trabalho, por conta do canal. Sim. Então você Por fala conta assim... de objetivos Você- na sua vida. você tem... A gente faz 3 vídeos por semana. A cada 3 vídeos tu fala, caramba, já foi 3 vídeos. Aí tu fala, nossa, já passou uma semana. Não, você fica assim, Já é sexta-feira menos que uma vem. semana que eu vou viver. Mas você sabe que cada semana a menos que você tem pra viver é uma semana vivida. Sim. Então, é bom. Isso é uma bom. forma de... É. Porra, Uma maneiro. boa forma Parabéns. de pensar. Ai, não é Podemos- sempre, não é sempre que eu podemos encerrar. esculacho, não. Podemos encerrar pra ficar Não, no alto assim. não, acho que não. Acho que a gente pode dar uma... Deixa eu contar umas historinhas, então, de... Não, pra você Lá vem ver, Marquinhos. a gente começou, Não. aí nós começamos o tema com medo desse tema não render. Mas como nós somos apresentadores foda, Formado nas faculdades da Zona Oeste. West Zone. No West Zone. então vamos lá, pra gente encerrar. Não tô encerrando, não. Calma, eu sei, Eu vou quero falar, contar a não, história. calma. Todo mundo, se tiver uma experiência com a morte, que tem vontade de se abrir para o nosso público. E se você falar. sabe alguma tradição que existe em outros países É, aí, que que a pode gente não deixar mencionou, que a esquecido, gente sabe que claro. tem muitas por aí. E antes de contar a história, que esse aqui é um ponto que eu vou deixar aqui, isso é bom sempre falar no meio do vídeo. Sim. Já vale você curtir o vídeo. Né? É, se chegou até aqui... Não, já chegou, já vale curtir, compartilha. A gente se desdobrando pra fazer uma Pô. homenagem aos mortos aqui Tá vendo? e tentar deixar leve. Isso aí. É isso aí, exatamente. Isso aí. Então, já tá valendo, curtir, compartilhar o vídeo, seus amigos lá, esquece não. E Mas a história que eu ia falar é da minha família também. As famílias de hoje, elas são menores. Hoje a pessoa... Quem tem 3 filhos acha que tem, assim, muitos. muitos. É, TV é cultural. Nossos avós tinham 16. Cada vez mais diminui a 8. quantidade de filhos. Sim, é verdade. Então, quer dizer, o meu pai tinha... Alguns já se foram. Eles eram 6 irmãos e minha mãe 5 irmãos, né? E assim, e pra cima deles, as famílias maiores ainda ou nesse padrão aí, né? De quantidade de filhos. Então, quando os mais velhos das famílias morriam, porque quando você tem 5 filhos, é quase impossível que os 5 morem no mesmo bairro. As pessoas se dispersam. Sim, sim. E assim, e aí você tem primos, tios, então os mais velhos, a geração da minha avó, assim, quando
os tios dos meus pais morriam, acabava virando um momento de encontro da família, que não se encontrava há muito tempo. Sim. Isso é verdade. Às vezes um primo, um irmão, um tio que você nunca viu, que Nunca você nunca viu. conheceu por causa de uma morte de uma pessoa símbolo da família. Não, você sabe? acabava... Ó, por exemplo, eu que era moleque, tô falando assim, quando eu comecei a perder avô, até que eu não era tão moleque, Não, não. e assim, e depois, é porque Mas, assim, você é pro muito meu criança, pai- não entende, né? às vezes. Mas eu tô falando assim, eu via que quando tinha um velório de um tio do meu pai que morreu, por exemplo, que já é uma geração, né? Cara, eu conhecia gente da minha família que eu nunca tinha visto, porque eu era moleque, Isso Isso acontece. entendeu? E aí o que acontece? De certa forma, tinha aquele momento triste e depois ficava meio com cara dos Estados Unidos. A galera se reunia na Isso, casa isso de normalmente do mais velho da família, ou do mais próximo, ou do própria pessoa que faleceu, e virava uma reunião de família, que muitas vezes a galera tomava uma cerveja. Não, e às vezes sabe o que acontece? E isso era uma integração. Então, tipo assim, tinha um lado bom, vamos Sim. dizer assim. Sim. Mas hoje as famílias são menores, então... Isso mais acontecia difícil. também de contar a história. Ah, eu passei, eu vivi, ela foi importante pra mim nessa fase da vida. A pessoa Sim, falecida. lembrava a Isso acontece história. muito. E assim, o que eu ia falar sobre a minha experiência com morte, né, que eu me lembro muito, eu também fui conhecer minha bisa, né, no caso Eu avó do também meu pai. conheci uma bisavó. E eu também conheci meu bisavô, o pai, o avô do meu pai também, por parte de pai. Então, assim, eu também tive essa relação muito grande com eles, de eu lembrar de tudo, de ter convivido, de tudo. Então, por exemplo, também tem muito fato, às vezes pessoas, quando morrem, elas podem às vezes separar um pouco, aquela pessoa é o elo, pode-se dizer assim. Também. Você Eu ia fala falar isso agora, leu meus pensamentos. Então você O elo vê- como assim, com Vou te dar outras um exemplo. pessoas? Vou te dar um exemplo. Você diz mesmo. Às vezes você tem uma avó que tem 8 filhos. Então, todas as vezes que as famílias se reúnem, eu vou lá porque eu quero ver minha mãe. As pessoas se fazem o impossível para se reunir Isso. numa festa qualquer para estar todo mundo junto. Às vezes, quando essa figura central da família falece, as pessoas tendem a se Essa é afastar, distanciar. isso aí. Porque o que acontece é o seguinte. Isso aconteceu na nossa A família. gente, não, Claramente. mas quando isso, minha mas bisavó- isso acontece porque, olha só. Mas fora que as famílias também vão criando outros Isso que eu ia núcleos falar, o familiares, núcleo. O que entendeu? acontece é o seguinte. Por exemplo, pro meu pai, a família dele era assim. Ele teve um avô que eu nem conheci, tá entendendo? A única bisavó que eu conheci foi da minha mãe, vó da minha mãe, que por sinal fazia aniversário junto no mesmo dia que eu. E assim, o que acontece é que enquanto essa pessoa tá viva, ela é a matriarca. Isso aí. E nos dias que são voltados, por exemplo, aniversário, Natal, quem tá abaixo se reúne lá. E era como acontecia muito isso. Aí, por exemplo, eu, quando era pequeno, até depois que a minha bisavó morreu, é assim, eu passava o Natal com a minha família por parte de pai e o Geralmente Ano Novo... Natal é uma coisa muito família. E o Ano Novo com a família da minha mãe. Eu era moleque, e aí passou a ser os patriarcas, meus avós, de cada lado. Só que aí eu já tinha que dividir, né? Ou o Natal com um e o Ano Novo com outro. Como todo mundo morava perto, muitas das vezes era todo mundo junto. No meu caso, que a minha família tava todo mundo muito próximo. Aqui, tudo no bairro aqui. Mas assim, isso é normal. Só que aí, com o falecimento dos meus avós, o meu pai já passou a ser um patriarca. Que hoje ele é o filho mais velho vivo. Entende? Na família da minha mãe, todos os irmãos ainda estão vivos. Entendeu? Aí começa a cada vez... Só que aí, eu não tenho filho ainda e sou filho único. Mas, por exemplo, os meus tios já têm filho, já tem neto, daqui a pouco tem gente tendo bisneto. Já tem gente cuidando. Aí acaba que ele vira a referência da família dele. Então, mas essas famílias ainda que eu acho muito legal, aquelas famílias que ainda conseguem manter, mesmo depois desse símbolo aqui morrer, e mesmo assim... Pelo menos um Natal, um Ano porque Novo, sabe, um aniversário. Você falou, eu acho que não é só essa criação de núcleos que pode separar. Eu acho que essa morte da figura central Não, mas isso... no nosso caso, foi É perceptível da nossa família, por exemplo. Porque assim, cara, quando a minha bisa era viva, todo mundo fazia o possível pra estar lá. E gente que não mora no Rio de Janeiro capital, que mora lá... Mas sabe por que é isso? Faz questão Mas de sabe o estar. que é isso? É porque a tua bisa era mãe dos teus tios.
Entende o que eu tô querendo dizer? A tua bisa era mãe... Os tios dele. Dos teus tios, no São caso. meus tios avós, teus tios então avós. chamo de tio do Entendeu? mesmo jeito. Aí, tipo assim, por isso que eu tô falando, o nosso contato com a nossa mãe e pai É muito é forte. muito forte. Mas só que com os irmãos é forte, mas a vida leva um pra cada lado. E aí você vai atingindo daqui a pouco, o Fábio, você já tem condições de ter um filho, se você quiser. Sim, sim. Se você já pode ter há muito tempo. Ah, já. O homem, quando nasce, ele quiser fazer um filho... Não. E aí o que acontece? Isso pode e aí ele vai passar a ter os netos dele. E ele não vai querer ele ficar longe dos netos dele também. Entende o que eu tô te falando? As relações? Entendi. E aí quando perde uma figura central, isso acontece mesmo. Pode acontecer assim. Ela é a única ligação que você tem com a sua família pra trás. Depois que ela falece, você entende que a sua família agora é isso, não sei. Mas é isso Essa aí é mesmo. a noção que você tá falando. É isso Entendi. mesmo. Só que hoje as famílias são muito pequenas. Então, tipo assim, você é filho aqui, Todos nós. menos o Fábio. Mas também tem uma irmã. Então, tipo assim, é fácil você juntar. Não, então eu vou prender. Vou ter os 3 filhos. Então. É, isso aí. Vitória de Liga. Mas olha só, a gente falou que ia terminar, a gente pegou o gancho dos mortos pra levar pra reunião de família. Pra nós. Não, a gente falou... A morte foi o tema central do programa. Não, a morte foi o tempo... É isso aí que você falou. Foi o tema central, sim. Você tem alguma coisa pra falar sobre também, de morte? Eu acho assim, não é a morte. Dê valor enquanto as pessoas aí estão vivas. Comemorem com elas, festejem com elas, estejam próximos, tentem se reunir, não deixem aquela visita para depois. Depois que morreu, pra mim, morreu. Depois morreu. É apenas um corpo que ficou ali. Isso aí. Que nem existe mais daqui Que nem existe mais daqui a algum tempo. E você, Gabriel, o que você tem pra falar? Olha, eu tenho algumas experiências, né? Não só naturais, como sobrenaturais também. Mas acho que a gente pode deixar isso naturais para um outro. Exato, que agora eu fiquei até tenso pra regalar meu olho que já é grande. Bom, gente, tentamos Como foi? Isso que eu ia falar, não sei se você vai falar alguma coisa que eu falei. Só quero primeiro falar pra vocês que se de alguma forma, em vez de nossas brincadeiras, possa ter deixado vocês. Não foi a nossa intenção. Bacana. Entendeu? A gente quer falar sobre morte de uma forma que descontrai as pessoas, além de mais trazer leve, um tema de uma sério. forma mais leve. Então, se isso pode deixar de vocês, a gente pede desculpas a todos nós aqui, Sim. que não foi essa a nossa intenção. Todo mundo já perdeu alguém, se não perdeu, que bom. É verdade. Mas Exato. isso vai acontecer, é inevitável, a gente perde nossos entes queridos, é assim. E assim, como eu falei, a gente está pegando essa temática por conta do Dia dos Mortos, a gente quis trazer, mas a gente também não queria fazer um programa de virar uma choradeira, Exato, então a gente uma deu coisa bad pra terminar pra baixo. Até porque tá chegando no final do ano e a gente não queria que... E pra você, o que você tem que passar disso é lembrar dos momentos com aquela pessoa, como vocês viveram, como ela foi importante pra vocês, e aí você tem que levar. E cultuar igual mexicano. Toma uma cerveja e vamos que vamos. É isso aí. Bom, gente, Em homenagem ao Pascoal, a gente vai tomar cerveja. Isso aí, Pascoal. Aquele valeu? Aquele. Não. Por favor, Gabriel, recados finais para a câmera. Morra, vale a pena. Não. depois dessa não precisa de mais nada. Não, eu acabei de falar pro cara, de pedir pô, desculpa, o cara mete humor. Viva! Viva! Vida é uma festa! Fala das nossas redes sociais, por favor. Redes sociais, galera. @Pidemoa no Instagram, @Pidemoa1 no Twitter, porque roubaram o nosso Pidemoa, cara. Você acredita nisso? Roubaram. Roubaram o nosso Isso é Pidemoa absurdo. no Twitter. Absurdo, absurdo. Eles estão pensando Então- em processo ainda, fica de olho. Fica de olho. Você que tem @Pidemoa no Twitter, fica de olho na gente. E Facebook, Pidemoa lá. Facebook também, /Pidemoa, né não? Instagram, Estamos fica de no olho lá. Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, estamos em tudo, família. E se você é um morto, Centro Espírita Pidemoa, que a gente Isso aí, também faz a gente vai fazer. Dá um like Se lá você pra é vivo, deixe seu comentário. Se você é morto, deixe seu comentário. Também. Se você é morto, fala comigo que eu passo pra galera. É isso aí. Ele é o nosso Chico Xavier. Acaba esse programa. Vamos embora, então. Valeu, Um, cara. 2, 3 e... Valeu!